Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é dia 28 de agosto de 2022 e o ano termina. Mais um ano, né? Estamos indo para o final de mais um ano. E vamos, na sequência dos nossos estudos, estudar o capítulo 16, que fecha, por assim dizer, o ciclo de Sansão. 4 capítulos dedicados a um dos grandes juízes de Israel. Como eu disse na aula passada, se o autor dedica muito tempo e espaço à vida de uma personagem, então é porque esse personagem é muito importante e tem muito a nos ensinar. E temos aprendido muito com a vida de Sansão. Temos aprendido a respeito do que está, né, a meta-história. Geralmente nós vemos que a maior parte dos leitores que leem a história de Sansão, a leem por uma perspectiva romântica ou então por uma perspectiva daquilo que nós chamamos de espelho literário, né? Em que você procura ver na narrativa, no que o texto apresenta, aquilo que nós queremos que o texto diga para nós. Então nós impomos nós condicionamos o sentido do texto àquilo que nós queremos que o texto diga, para que nós fiquemos, né, satisfeitos com aquilo que o texto diz, na perspectiva da nossa interpretação ou daquilo que a gente impõe ao texto. Quando nós lemos o texto para extrair dele o conteúdo e deixar o autor dizer para nós o que ele quer dizer, então a nossa leitura geralmente, ela pode até inclusive corrigir até erros que nós esposamos às vezes ao longo de vários anos a respeito do sentido de um texto. Tem autores até que questionam: há algum sentido nesse texto? Tem umas teorias hermenêuticas contemporâneas aí, que até questionam, né? E algumas apregam até a independência do texto e do autor do texto. A partir do momento que o autor projeta o texto e o constrói, ele se dissocia do texto, de modo que o texto fica aberto a todo e qualquer sentido que o leitor queira dar ao texto. Tem esse tipo de hermenêutica contemporânea. Eu lembro que nós estudamos muito isso lá no Andrew Jumper, e isso foi interessante. E nós aqui estamos estudando exatamente a questão de como ler a história de Sansão, da perspectiva da inadimplência vocacional, que é o elemento que vai desencadear toda essa história e é a motivação através da qual Deus vai se relacionar com o seu povo dentro desse período dos juízes. É um período que deveria terminar como? Após a morte de Josué, a conquista da terra, como é que deveria, qual é a expectativa natural de um leitor que está lendo o livro de Deuteronômios, termina Deuteronômio, começa o livro de Josué, que é o livro das conquistas propriamente ditas? Qual é a expectativa desse leitor para o próximo livro? Com base nos parâmetros de Deuteronômio e de Josué. A expectativa natural seria o quê? Que a história terminasse bem ou mal, que eles ficassem felizes nessa terra que Deus deu para eles, ou infelizes? Hein? Felizes, né? Se todas as coisas corressem dentro da CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ou seja, se eles se adequassem àquilo que Deus falou em Deuteronômio, e fossem para a terra com essa perspectiva de missão, de vocação, então o final seria totalmente diferente daquilo que nós estamos lendo no livro de Juízes. E vimos que, então, qual é o problema, qual foi o problema, qual a raiz do problema de toda essa situação que o povo está vivendo até aqui o capítulo 16, e que vai se agravar até o capítulo 21. Até aí Deus ainda está levantando libertadores e depois fica um tempo, né? Ou depois, como diz os negros, depois é carioca, do carioquês.
Vocês vão observar que Sansão é o último daquela sequência de juízes, conforme nós vimos. E quais são os dois movimentos que estão sendo as forças motrizes da história? Há dois movimentos no livro de Juízes, na contramão do que propunha Deuteronômio. Quais são as duas forças motrizes? Falei na aula passada. O povo se desvia. Por um lado, esse processo de canaanização de Israel, e do que diz respeito aos juízes, uma decadência moral que culmina e atinge o seu clímax em Sansão. Daí ele então fechar esse ciclo de 12 juízes, de modo que Israel vai nessa sequência, né? Embora ele vai não numa linha reta, né? Há aqueles momentos de intermitência, ora ele volta, né, para as origens, ora apostata de novo, ora ele sobe para as origens, atinge aqui a linha de Deus, daqui a pouco sai de novo, aí sofre, é aquele ciclo que nós vimos, né? E esse processo de canaanização ele vai se acentuar após o ciclo de Sansão. Quando Deus levanta esse último juiz, aí então a canaanização vai ser o elemento que vai ser muito acentuado, coisas que vão acontecer em Israel que nem entre os pagãos você espera que aconteça. Então esse processo de canaanização está na contramão daquilo que Deus projetou para que Israel fosse. E tudo isso acontece por conta de quê? Quais as causas dos sofrimentos que Israel passa em todo esse período de juízes e que vai levar ao clímax, até o capítulo 21. A inadimplência vocacional. Defina. O que é inadimplência vocacional, conforme nós estudamos? Eles não fizeram aquilo que foram destinados para fazer. Deus vocacionou Israel para ser uma nação que iria conquistar a terra, fazer uma purificação de todas aquelas etnias constantes ali, toda a sua idolatria, toda a sua imoralidade. Tá? Então, esta era a proposta de Deus. Deus idealizou Israel com esta missão. E esta missão era uma missão muito séria, porque Israel iria ser um instrumento de punição daquelas nações. Por conta de quê? Por conta dos seus pecados. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Quando completa, Israel entra na terra para executar os juízes de Deus, eles são ali os promotores de justiça de Deus. O que acontece? Eles falham na missão porque cumprem a missão parcialmente. Deixam algumas lacunas no cumprimento da missão. Deixam algumas coisas que ficaram pendentes. O texto que eu lhe citei na aula passada, é bom reler, Juízes capítulo 1, versículo 19. E esta falta de cumprimento da missão, tá, é que faz com que eles entrem no que se chama de inadimplência vocacional. O que é inadimplência? Hein? O que é inadimplência? Inadimplência é inadimplemento. Inadimplemento significa, juridicamente, a falta de cumprimento de um contrato ou qualquer de suas condições. Descumprimento. Inadimplência. O que é um inadimplente? É aquele que deixa... Disse do devedor que inadimple, que não cumpre no termo convencionado as suas obrigações contratuais. É um descumpridor. Então, o que é a vocação?
do ponto de vista aqui da nação, o que é uma vocação? Eles foram escolhidos para fazer determinada coisa. Deus os escolheu, a despeito deles, para cumprir uma missão. Então, vem a vocação, e essa vocação, ela se materializa com todo aquele trabalho que Deus faz, desde o pai Abraão, passando pelos patriarcas, passando pelo Egito, e depois, quando eles passam pelo deserto, todo um período ali que eles já começam a sofrer certas disciplinas, vem essa geração que segue até Josué, tá? E Moisés fica no meio do caminho, até onde Deus permitiu que ele fosse, Josué prossegue, e quando chega no final de tudo, o que acontece? Nessa conquista há lapsos. Deus os contrata para quê? Quando entrardes na terra, eles tinham que eliminar todos aqueles que estavam naquela terra, por causa dos seus pecados. Não é um ato arbitrário de Deus, não é um ato caprichoso de Deus, porque Deus sempre age à base de razões morais. Então eles são os agentes de Deus para cumprir essa missão. Foram vocacionados. Essa vocação, ela independe deles. É uma eleição incondicional. Tá? É uma eleição incondicional. É que Deus elege independente de qualquer mérito que haja do escolhido para exercer uma função ou fazer ou cumprir uma missão. O não cumprimento dessa missão é uma quebra de contrato, é uma quebra. Como é que é chamado esse contrato na relação de Deus com o seu povo? Aliança. Vamos lá, gente. Vamos à aula. Como é que é chamado esse contrato entre Deus e o seu povo, nessa relação de Deus e o seu povo? Ele estabelece o que com o seu povo? Uma aliança. Essa aliança tem termos? Tem condições? Tem sanções positivas, negativas também? Eles estão sofrendo todas as sanções negativas, todas elas, quando acontecem nesse livro, elas acontecem exatamente por conta da inadimplência. Então Deus continua se relacionando com o seu povo, mas eles não usufruem da plenitude das bênçãos que Deus desejou dar-lhes e estabeleceu e colocou imperativamente como, se vocês fizerem isso aqui, então eu farei isso. Se vocês me obedecerem, então eu vou abençoar vocês, bendito vai ser o ventre das mulheres, não vai haver abortivos, e vocês vão ter uma terra fértil, eu vou cuidar dessa terra 365 dias no ano, não vou esquecer do ano bissexto, 366 dias, tá? Eles, então, quando as bênçãos são promulgadas acima daquelas duas montanhas, eles ficam sob essas duas, eles vão agora, eles ficam como duas nuvens, tá? Duas nuvens ali estáticas, tá? E eles vão atrair exatamente aquelas energias abençoadas das bênçãos, ou as energias da maldição, quebrando a aliança, as sanções negativas, obedecendo a aliança, vem as sanções positivas. Percebe? Quando nós vemos todo esse quadro, como é que nós vamos entender Deus, por exemplo, usar pessoas como Sansão? Deus usa pessoas como Sansão, conforme vimos na aula passada, com o objetivo de despertar o seu povo da inadimplência vocacional. Entretanto, vocês vão perceber que o fracasso destes juízes, o fracasso desses libertadores, aponta para a vinda, tipologicamente, aponta para a vinda de um verdadeiro libertador que não vai transigir com o pecado e vai ser vitorioso sobre o pecado, para que o povo de Deus seja vitorioso do pecado e tenha condições de vencer o maior problema, que é o pecado. Então, o que acontece? Quando o povo começa a viver nessa dinâmica com Deus, não tem mais jeito, eles estão em relação com Deus. Deus não os abandona. A despeito deles, quando Deus quer, faz, quando Deus quer, não faz nada, fica só deixa-os colher os próprios frutos da sua desobediência. E, por fim, nós vamos perceber que
a compreensão da meta-história está exatamente em entender o conceito de aliança. E o modo como Deus misericordiosamente utiliza homens como Sansão, que vocês vão perceber que Sansão é o modelo, ele é o espelho daquilo que é Israel. Em que sentido? Em que sentido? Que Sansão é o modelo. O nascimento milagroso de Sansão tem alguma coisa a ver com o nascimento de Israel? É algo que é um feito de Deus? A escolha qual foi o nascedor da nação de Israel? O patriarca Abraão. Como é que ele acontece essa chamada? Por um milagre de Deus. Deus chega na casa de um idólatra e você, vem cá, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Percebe? Vocês vão perceber que Sansão é exatamente esse que Deus de repente se apresenta, olha, vai nascer um menino aí, e esse menino ele tem essa missão, tem essa função, tem essa vocação. Tá? Mas vocês vão perceber que a falha de Sansão é exatamente a falha da nação. E a falha de Sansão deveria fazer o quê? Deveria despertar a nação, e vocês viram na aula passada o que fizeram os habitantes de Judá, 3.000 homens. O que eles fizeram covardemente com Sansão? Entregaram ele para vocês. A oportunidade estava ali, eles estavam com 3.000 homens. Tá? Eles estavam com 3.000 homens, guarda essa cifra, 3.000 homens. No final do livro, Israel vai levantar o maior exército que já houve dentro de Israel até esse momento. Cuja cifra vocês vão ficar assim assustados. Para fazerem o quê? Exatamente guerra interna. Eles, em vez de pegar isso, essa força, para executar a guerra de Deus, a guerra santa, não, eles vão no final, lutar entre si. E isso é o resultado de quê? Da inadimplência. Lá atrás eles deixam de fazer. E lá na frente eles vão só colhendo tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Lá na frente eles vão, terminar a história do livro de Juízes exatamente como não deveria terminar. Deveria ser um livro que iria relatar a glória de Israel, nas suas relações internacionais, na sua hiperprodução agrícola, na sua hiperprodução de animais para a exportação. Eles estariam numa economia que teria um fator extra que seria celeste, para mostrar que a razão de toda aquela prosperidade não são aquelas divindades. Então, a função de Israel era essa, exaltar o nome de Deus, mostrar que eles estão numa relação com uma divindade que não é visível, mas da qual derivam todas as bênçãos que eles estariam desfrutando, e convidando essas nações de um modo missiológico, chamando essas nações para conhecer esse Deus. Tá? O último capítulo, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, é exatamente o término da missão de Sansão. Termina como poderia terminar? Não. A nação está desperta da sua inadimplência vocacional? Não. Então, encerra-se o ciclo de Sansão, e ele, não fazendo jus, por assim dizer, de certa forma, ao seu voto de nazereado, ele, como nós vimos, já quebrou em diversas instâncias, sem os corretivos que número 6 prescrevia para poder corrigir certas coisas, contato com mortos, aquele momento do comer o mel, do leão, do cadáver. Então, todas essas coisas, e ele vai agora ao clímax, quando ele vai revelar a origem da sua força. A despeito daquilo tudo, Deus ainda continua com Sansão. Porém, vocês vão perceber que, do ponto de vista moral, Sansão é o último em escala de declínio,
E aí então Deus termina esse ciclo e daí para frente você vai ver uma história como uma divindade que está totalmente à parte, não é? Eles entram no domínio da vontade permissiva. E aí vocês vão ver. Há sempre uma frase recorrente que vocês devem prestar atenção daí para frente. Leiam a história, né, para vocês acompanharem. Há sempre uma frase recorrente. Isso aconteceu porque ainda não tinha rei. Então, é uma frase que você vai recorrer, porque ela vai apresentar logo em seguida em Samuel o início da monarquia, quando o rei é estabelecido. É um rei levantado para ser um fracasso e espelho para que o que vem, essa intermitência de reis bons e reis ruins, vai até o final do Antigo Testamento. Diz a história de Israel do Antigo Testamento, é exatamente uma história que vai culminar lá na frente com um período de extenso período, sem nem mesmo os oráculos proféticos, as vozes dos profetas que se levantavam periodicamente para poder advertir a nação, chamar a nação ao pacto, à aliança, e isso aí é um fator recorrente ao longo de todo o livro. Então, hoje nós vamos estudar essa história e vocês vão perceber que há alguns problemas que são problemas que nós vamos perceber, são problemas que têm, né, causas na pessoa de Sansão, mas a meta da história vai nos mostrar que Sansão é o reflexo de uma nação dormente, e é uma nação que Deus tem todas as bênçãos para dar, e a única coisa que acontece nesse final da história, vocês vão perceber que Deus não se deixa escarnecer e vindica o seu próprio nome, atendendo à última oração de Sansão. Esse é o ciclo de Sansão. Então nós vamos começar aqui com o nosso texto do capítulo 16, é um texto que tem vários versículos, e esse texto aqui, como a gente poderia hoje ficar aqui até as 3 da tarde sem problema. Meu Deus do céu, ela ficou assim, meu Deus, a Ingrid tinha quase deu um pulo. Porque realmente é um texto profundo, tem muitas coisas, né? Muitas coisas nesse texto. Mas nós vamos tentar, pelo menos, não perder a floresta por causa de nenhuma árvore. Vamos ter uma visão panorâmica do todo. Então você já tem uma ideia dessa macroestrutura do capítulo 13 ao capítulo 16, já tem essa ideia. Já sabe que o que está por trás de tudo isso é inadimplência vocacional. Eu só estou falando deles, né? Nem vou falar de nós, porque já falei de nós na aula passada e vocês viram, né? Como é que nós estamos numa inadimplência, né, fantástica. É a mesmíssima história. Não adianta nem... não sei se nós vamos conseguir vaga na Galeria dos Heróis da Fé, né? Que a despeito de tudo que Sansão viveu, ainda conseguiu uma vaguinha na Galeria dos Heróis da Fé. Será que nós vamos conseguir entrar naquela galeria? A história dirá, né? A história dirá. Mas assim, a nossa inadimplência também, eu mostrei para vocês muitos aspectos, está grande. E nós estamos vivendo, colhendo as sanções negativas aí à vontade, né? Quando poderíamos colher só as positivas. O povo é o mesmo. Só que temos uma diferença muito grande, já falei para vocês. Hoje nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Hoje nós temos tudo nas nossas mãos. Eles tinham tudo nas mãos deles, porém, o aspecto da relação deles com Deus era muito objetivo, lado de fora para dentro. Agora nós não. Ele disse que escreveria as suas leis no nosso interior, no nosso coração. Então hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso coadjuvante, aquele que nos empurra para frente, para nós fazermos aquilo que nós devemos fazer, mas os que são guiados pelo Espírito, esses que têm o privilégio de ser filhos de Deus. Tem essa diferença. Você está na família e agora você tem que ser alguém na família que tenha uma relação mais próxima do pai, do pai, do chefe da família. Então, vamos hoje à nossa lição. Sansão é traído por Dalila e derruba o templo de Dagon. Então, nós vamos aqui ver, esse texto tem praticamente 3 segmentos. Nós vamos agora a um momento em que Sansão ele tem um problema, e esse problema, vocês vão ver que a relação dele com mulheres
tem um aspecto de sanduíche, né? Nós vimos lá o casamento dele no capítulo 14, e depois ele tem uma relação duradoura no capítulo 14, e aqui no capítulo 16 vocês vão ver que ele tem uma relação, né, de uma noite com uma mulher, e depois uma outra relação um pouco mais duradoura com Dalila, e então isso já virou até filme de Hollywood, né? Sansão e Dalila já virou até filme de Hollywood, e Sansão nem imaginava que ele teria tanto privilégio, né, de ter alguém retratando a vida dele. E o problema dele está exatamente em quê? Vamos lá. Primeira pergunta. O que os moradores de Gaza fizeram ao saber que Sansão estava ali? O que Sansão arrancou da cidade e para onde ele o levou e o deixou? Vocês vão... você viu aí, achou o versículo 19 aí? Sim, senhor. Que diz ele? Evangelista Reginaldo. E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então, tem um problema sério, né? Eles fizeram tudo, mas ali nós não vamos me meter não, porque tem carro de ferro e não vai dar certo, não vamos conseguir. Então, é melhor deixar isso quieto. Lá na frente, são esses aí que são os problemas para eles. A pé. Sem carro de ferro. Sem carro de ferro. Percebe? Tá? E então a gente vai perceber aqui que Sansão vai de Gaza a Gaza. A primeira incursão que acontece lá no início do capítulo, quando o Espírito de Deus o move, ele vai para onde? Hein? Observa bem que ele tem uma relação muito interessante com Gaza. Essa cidade aí é uma das cidades da Pentápolis Filisteia. O que é Pentápolis? São as 5 cidades filisteias. Quais são elas? Vamos lá, gente, procura aí. Quais são essa Pentápolis Filisteia? Vocês vão aí googlar, né? O Google é o mestre de Bíblia, o cara sabe mesmo, viu? Pentápolis dos filisteus, as 5 cidades dos filisteus. E então é de Gaza a Gaza. E agora aqui ele está em Gaza, né? Então depois de um período bem longo aqui, ele certa vez, Sansão foi à Gaza, que é uma das cidades dos filisteus. E o ponto central aqui, nevrálgico, o que acontece no capítulo 13? O versículo do início do capítulo 13. No capítulo 13, qual o verbo que se destaca aqui? Quando ele fala com a sua mãe, seu pai, hein? Nós 13 não, 14, né? É o 14. Descendo, Sansão, é o 14, isso. A Timna. O que se destaca aqui no versículo do capítulo 14? E viu uma mulher. O problema de Sansão era a visão. Se não tivesse a visão, ele ia ser uma benção. Parece que se ele tivesse ouvido aquilo que Jesus disse: um dos teus membros te faz pecar, arranca-o para fora de ti, que é melhor entrares na vida sem esse membro do que te fazer perecer todo o teu corpo no inferno. Jesus usa esse termo bem forte, para poder chocar bastante, né? Ele viu ali uma mulher. Agora no capítulo 16, vocês observam bem que o verbo é o mesmo. Certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali não só uma mulher, ele viu uma prostituta. Viu ali uma prostituta. Vayeler Shimshon Azata. Ele foi na direção de Gaza, Azata. Vayar Sham, e viu lá, e
e viu lá, é aqui que está o problema. Lá também você vai ver que o verbo aqui é o verbo ver, tá? E Isha Zoná, lembra que eu falei da Isha Zoná, que até no Brasil lá tem a mulher da zona, né? Então quando se fala em mulher da zona, por exemplo, no Rio de Janeiro, sei lá, em Minas Gerais, né, é aquela mulher da região da prostituição. Talvez a palavra venha até deriva do hebraico aqui, que é a Isha Zoná é exatamente uma mulher prostituta, é a mulher da zona. E olha com quem Sansão vai se envolver. Sansão agora estava, por assim dizer, viúvo, né? Tinham matado a mulher dele, então Sansão estava viúvo, poderia ter se casado como israelita, já errou a primeira vez, né? Então o que ele vai fazer? Opa, vou consertar minha vida, eu tenho uma missão, Deus me chamou para exercer um grande trabalho, fazer um grande trabalho, que é livrar Israel da mão dos filisteus. Você percebe que consciência de missão ele praticamente não tinha. Também consciência da responsabilidade do voto de Nazireu, também ele não tinha. E ele vai exatamente lá em Gaza procurar uma prostituta para passar com ela a noite. Passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Então observa bem que Sansão está ali no ninho de cobras, tá? Ele vai lá no ninho de cobras e as suas paixões o levam para buscar uma prostituta, para passar uma noite com uma prostituta. Tá? E ele vai para lá. Obviamente que isso não está dentro do programa, da vontade diretiva de Deus. Tá? Vocês observem bem que é esse problema que vai levar, no final, Sansão perder aquilo que o fazia perder sempre: os olhos e as mulheres. Então, ele já, no primeiro momento, Deus praticamente dá um livramento, né, quando ele perde aquele casamento ali que foi feito com os filisteus, é uma coisa. Contudo, nós vimos que de onde provinha tudo isso? Por que esse conflito existente entre Sansão e os filisteus? Ele tinha uma missão, mas a missão deveria ter sido cumprida se a missão fosse cumprida dentro de um script, conforme nós mostramos na aula passada, dentro de um script, sem esses problemas que Sansão acaba enfrentando, né, a história poderia ser toda diferente. Ele iria preparar Israel para o cumprimento da missão, convocar os homens: olha, nós temos uma missão a fazer, e essa missão é essa, Deus me levantou desde o ventre da minha mãe, e o objetivo é que eu seja um libertador de Israel. Ele passa esse período até de 20 anos, conforme vocês vimos na narrativa, no final do capítulo 15, depois vai ser reiterado no capítulo 16, contudo ele não arregimenta exército, e a nação que está dormente na inadimplência continua dormente na inadimplência, e então por conta disso, né, como ele é levantado aí que está o problema, e é exatamente aí que o carro agarra. Como ele está levantado para acordar a nação da sua inadimplência, Deus o deixa agir dessa forma. Isso aí que é o cerne da questão. Então, é um dos critérios que, a despeito dele, vocês vão ver que lá na frente, em Hebreus, ele é elencado como um daqueles que participam da galeria dos heróis da fé. Mas é uma missão que ele cumpre, depois ele paga um preço muito caro por isso tudo, porque você sabe que ele tem uma missão, ele sabe como é que tem que cumprir, mas não cumpre do jeito que deve cumprir, e ele paga um preço também por causa disso. Percebe? Isso vem nos ensinar também, né? Alguma coisa hoje? Tem muita gente que sabe que tem uma missão, tem que cumprir aquela missão daquele jeito, mas, no entanto, naufraga aqui e ali e paga o preço. Lembra que nós lemos essa madrugada? Quem lembra, né? Que nós lemos essa madrugada? Quem estava aqui, né? Quem não vê a vigília, né?
quem não via vigília, que vai ficar em jejum hoje até às 18, a gente vai encher a barriga daqui a pouco. Vou deixar a marmitinha, né, para eles, né? Deixar a marmitinha para eles, né, irmão? Não passou de... Eu passei de 60 anos, mas estava aqui. Estava aqui. Não, isso aí também é inadimplência, viu? É inadimplência. Mas vamos aqui, vamos lá, que senão tem gente que vai ficar vermelho aí. Vontade no banheiro. Hein? Vontade no banheiro. Vontade no banheiro? Vamos nós aqui. Vocês percebem bem que a questão toda é Deus, quando levanta para uma missão, a missão de Sansão poderia ser uma das missões mais lindas, e ele mudar todo esse quadro. Se estivesse dentro da vontade de Deus, né, que a nação acordasse. O problema é que quem acorda a nação é o próprio Deus. Não adianta aqui. E os sinos podem bater, mas não tem jeito que não acorda, não adianta. Né? E isso nos ensina muito na nossa relação com o próprio Deus, com esse mesmo Deus. Hoje é a mesmíssima coisa. Nós estamos cansados de saber a vontade de Deus. Né? Sabemos tudo. Mas a questão é realizar aquilo que Deus quer. E, por não realizar, ficando inadimplentes, veio o quê? As sanções negativas. Muitas das coisas que nós sofremos, nós poderíamos não sofrer. Temos um médico que é o médico dos médicos, né? Então, nessa época de Covid, nós poderíamos viver sem ter uma perda para a Covid, sequer. Mas a inadimplência faz a gente, em vez de acordar, né, para a realidade e reagir positivamente, a gente ainda vai e faz o quê? Se retrai. Não é melhor jogar Sansão para lá, entrega ele lá na mão, amarra ele aí, entrega ele lá na mão dos filisteus, que a gente se livrou do problema. Né? É igual avestruz, né? A avestruz, a síndrome do avestruz, como é que é? Ele esconde a cabeça e pensa que está escondido de todo mundo, ninguém está vendo. Então, é exatamente aí. Então, a história vai ensinando a gente também na nossa própria história. Porque a questão toda é a gente fazer a leitura, né? E a gente nunca vai cair de pau em cima dessas personagens quando nós lemos também a nossa história, à luz da história deles, e vamos ver que a nossa inadimplência também é muito grande. É enorme, talvez maior, talvez, tira esse talvez aí, maior do que a deles. Por quê? Porque o que nós sabemos hoje, com a história deles e com a nossa, nós sabemos muito mais. E a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é requerido. Percebe? Então, vocês vão perceber aqui que é exatamente Sansão está ali nesse ninho de cobras, né? E está mexendo com fogo. Né? Está mexendo com fogo. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Né? Então eles cercaram o local, ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade, e não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, pois, vamos aqui, 1-3. Sansão, versículo. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou. Então a cidade toda fechada, né, com aqueles grandes portões, e agora é fácil, né? Eles estão ali tudo esperando uma oportunidade, de repente chega aquele brutamonte lá e arrebenta portão com tudo, né? Uma força que não era de Sansão, e estava envolvida com o quê? Com a missão, né? Tem uma missão, e observe a misericórdia de Deus, que depois de uma noitada com a prostituta, Deus ainda vai e continua com Sansão. Porque o objetivo era despertar a inadimplência vocacional de Israel. Eles é que tinham que acordar. Poxa, se um homem sozinho está fazendo aquele massacre lá dos nossos inimigos, vamos nos unir a ele e vamos pagar a nossa dívida. Não é? Vamos pagar a nossa dívida.
esta deveria ser a reação. Esta deveria ser a reação. E diz aqui, pois tudo, aqui, ó, e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e os levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Então ele vai, pega aqueles portões, ele não só arranca os portões, mas deixa Gaza com um problema para a prefeitura, né? Arrancou o portão de entrada. Você já viu cidades que tem aqueles portões grandes de entrada, né? Sansão arrancou e ainda levou nas costas, levou os portões embora. Para você ver que ele está num domínio, né, de força sobre-humano. E ninguém nem ousava atacar a Sansão, porque já viram o que aconteceu com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Então ninguém nem se atreveu aqui, ele saiu de lá e levou o portão, e o pessoal, né, não deve ter dormido mais a noite toda, com medo de ele voltar, provavelmente. Tá? Então, vocês vão percebendo a história, e a história vai nos mostrando. Do ponto de vista normal, se Sansão sai de uma vigília, está orando, acontece um problema, então Deus dá um livramento, é uma coisa, né? Mas Sansão sai de uma noitada com uma prostituta e Deus ainda usa Sansão. Por que Deus usa pessoas como Sansão? Por conta da inadimplência vocacional. Como eu falei, isso não é regra, é exceção. Tá? Então, quando é exceção, não é para ser seguido. Então é muito importante nós termos essa compreensão da história. Mas vamos lá, porque esse homem não para, é uma máquina. Vamos lá. Segunda pergunta. Qualquer pergunta, se vocês quiserem fazer, tá? ou observação, façam, porque é importante. Que quantia em dinheiro os príncipes dos filisteus ofereceram a Dalila para ela descobrir o segredo da grande força de Sansão e o que ela fez? Então, Dalila é a mulher que vai aparecer na próxima cena. Vocês observaram aquela parte das cenas que nós falamos, né? Como é que as cenas elas são constituídas, tem aquelas personagens que estão trabalhando uma cena, quando fecha uma cena, vem a próxima cena. Tá? Então, aqui, desse próximo parágrafo, nós vamos ver uma outra cena. Tá? Depois dessa cena 2 aqui, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale do Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Puxa, imagina, né? Então, apostaram na outra, né? Não conseguiram o que eles queriam, então agora eles foram na chave. Depois que esse homem arranca o portão de Gaza, faz toda aquela tragédia, ele tem uma força sobrenatural. Essa força sobrenatural, ela tem uma origem, ela tem uma razão. E essa razão de ser, a gente precisa descobrir. E a gente precisa exatamente fazer o quê? Neutralizar essa força. É a única forma de nós conseguirmos vencer a esse homem. O problema todo de Israel estava concentrado neste homem, Sansão. E por conta dessa inadimplência vocacional, era para todo Israel estar lutando contra os filisteus. E isso está lá no princípio, quando Deus estabeleceu em Deuteronômio, está bem claro. Então nós estamos lendo uma história que temos que estar sempre nos reportando a Deuteronômio, para sabermos o que está acontecendo, e observe bem que essa inadimplência vocacional, né, faz com que esse homem ele seja bem estudado. Um caso, não é à toa que o autor dedica aqui tantas páginas a essa história. Então aqui você tem, no hebraico, você tem aqui 1.100 ciclos. Um ciclo equivalia aproximadamente 12 gramas. Então, observa bem que tinha uma proposta de dinheiro muito alta, né? Uma proposta bem alta de dinheiro. Eles agora estavam apostando tudo em Dalila, né? E Dalila era o meio através do qual, Sansão poderia ser vencido. Mas
a força não dava para vencer, então como é que se vence? A sutileza. E a sutileza é exatamente aqui, vai explorar a fraqueza de Sansão. Eles poderiam saber onde estava Sansão? Estava na casa de Dalila, ninguém ia lá. Ninguém ia lá para cercar a cidade e pegar a Sansão, porque todo mundo sabia que esse homem se safa de qualquer situação. Então tem que haver um modo de enfraquecê-lo. E como é que vamos enfraquecer Sansão? Ele tem que perder essa força sobrenatural para nós então subjugarmos a Sansão. Tá? Então aí eles vão usar Dalila. Dalila vai ser o elemento para poder terminar com Sansão. E ela então recebeu a proposta, assinou o contrato, começou a trabalhar. Começou a trabalhar. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Então ela começa aqui. Aí vamos ter aqui um joguinho, né? Um joguinho. Sansão, os filisteus vêm. Aí ele vai, sai, né? se safa. Né? Qual é o autor? É o Dale Ralph Davis. É ele que coloca aqui, nesse joguinho, né? Vamos jogar, os Sansões estão vindo. Então ele fala dessa perspectiva aqui. E é exatamente isso. E Sansão, ele tem uma percepção muito grande, mas ele começa a ficar, na realidade, ele começa a ficar subjugado por conta de quê? Hein? Por conta de quê? Marquei aí. Paixão. Se apaixonou por aquela mulher. Então ele está ali, né? Apaixonado, ela cuidando bem dele, tá numa boa, tranquilo. Tá? É a paixão. Então ele está ali, está ali vivendo cercado de uma série de bombas que estão para explodir, mas está ali tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Percebe? Então, exatamente, os líderes dos filisteus estão sabendo disso. Né? Então, a única forma que eu tenho, assim como nós conseguimos lá da primeira vez, é agora. Então, eles vão explorar exatamente essa paixão de Sansão, para poder chegar ao seu objetivo. E então, respondeu-lhe Sansão, vem a próxima pergunta, a pergunta de número 3. A pergunta de número 3. Qual foi o primeiro, o segundo e o terceiro teste que Dalila fez para descobrir o segredo da força de Sansão e o que ele disse a ela na quarta vez? Então vamos numa sequência aqui para entendermos e vermos a narrativa e como é que o autor, ele dá espaço bastante a algumas coisas, ele suprime outras coisas. Ele é um perito na arte de narrar a história. Né? Então ele diz, respondeu-lhe Sansão. Aí vem o primeiro engano dele ali em Dalila. Ele se segura e diz, olha, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Aí ela vai de olho naquele monte de prata que foi oferecido. A intenção dela é a prata, é o dinheiro. Então, ela está, a missão da vida dela. Né? Dalila, a partir do momento que ela conseguir a vitória, ela vai ser uma mulher rica lá entre os filisteus. Tá? Então, por conta disso, ela vai insistir naquilo. E ela tem um homem que está apaixonado. E Sansão vai e brinca com ela, e brincando com coisa séria, dá lá uma dica. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas, tendo homens escondidos no quarto. Ela o chamou, Sansão, os filisteus estão atacando.
Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. De onde vinha a força de Sansão? De onde vinha a força de Sansão? De Deus, do voto de Nazireu. Ele era Nazireu desde o ventre, né? E aqui nós vamos ver que Dalila ela é a agente de espionagem dos filisteus para descobrir esse segredo, que vai levar ao enfraquecimento de Sansão, e ela tem armas poderosas. É mulher, e aí então é um homem apaixonado, que está nas mãos dela, por assim dizer. Mas ele vai brincar o jogo, começa a brincadeira. Tá? E assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim, agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Aí então, no colinho dela, Sansão dorme, acarinhado, noite feliz. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Nem fosse um homem vazio. Arrebentou tudo. Quem foi? Aí ela disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. E ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça. Observa bem aqui surgiu uma pergunta no nosso grupo. Foi uma pergunta que, vamos ver a Bíblia, vamos entrar aqui no versículo B, aqui, versículo 13, se nós pegarmos a versão revista e corrigida, vocês vão ler o texto da seguinte forma: então, e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que se poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. Então aqui é onde termina o texto. Logo em seguida, na narrativa, você observa bem que há um salto aí, dizendo praticamente a última ação de Dalila no versículo 14. Ele e ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então aqui, observa bem que esses versículos aqui, do finalzinho aqui desse versículo ao início do próximo versículo, que é o versículo 14, tem uma lacuna de informações que, obviamente, na leitura do texto, primeiro que é um texto que tem algumas chamadas, tem aqui o que se chama de rapax legomena, que é uma palavra que aparece uma única vez, então você tem maior dificuldade de saber o que especificamente está sendo narrado aqui. Então aí você vai ter que fazer uma série de recorrências. E por outro lado, há o que os autores aqui, isso aqui pode ser, por um lado, uma estratégia estilística do próprio autor do texto, como também pode acontecer de nós termos aqui a tradução feita de um manuscrito que omite alguma coisa e que há algumas
traduções, como por exemplo a Septuaginta, que foi a primeira tradução, né, a primeira tradução do hebraico para o grego, né, que fez uma tradução desse texto e acrescentou, e tem nela alguns detalhes que não constam aqui. E então, essa tradução, né, aí você vê, por exemplo, a tradução textual da Bíblia. Onde está ela? Não está por aqui. Você não pegou dentro da mala, né? A tradução textual. Dá uma olhadinha na minha mala. A Bíblia textual na mala, vê se você acha aqui. A Bíblia textual, por exemplo, vai fazer a suposição de que nós temos aqui o que se chama de paráblepsis, né? Ou seja, o que é a paráblepsis? Paráblepsis é quando o que faz o copista, né? O copista faz a transcrição do texto. Ele pode estar, de repente, se ele veio numa carreira aí de copiar à mão todos esses textos aqui, e digamos ele esteja aqui no capítulo de número 16, já bem cansado, ele dá um salto e deixa alguns elementos fora. Então, acontece muito isso, e a crítica textual está dentro da mala aí? Dessa mala? Abre tem outras partes, você vai ver, a Bíblia textual. Não tem nenhuma Bíblia aí? Aham, é isso aí. Isso aqui está igual a colinha que a Globo deu para o Lula, né? Passou assim por trás assim, mas não deu para ver na câmera. Ele estava ali, daqui a pouco ele começa a ler lá. O gente hipócrita, né? Essa Bíblia textual, por exemplo, ela vai mostrar aqui na sua nota de rodapé desse versículos 13 e 14, a possibilidade de ter havido aqui uma paráblepsis, ou seja, o que é paráblepsis. Aí eu acabei, né, escrevendo até um artigo que eu coloquei no nosso grupo de estudos, e esse artigo é baseado na pergunta que a Adriana fez, a Adriana Moura, né, que é professora lá da classe das moças da igreja, acho que de Uaíba, se não me engano. Ela então fez essa pergunta aqui: senhor pastor Fabiano, adquiri a Bíblia textual ontem, essa daqui, indiquei essa Bíblia. Aponta que existe o fenômeno de paráblepsis nos versículos 13 a 14. Li na textual várias vezes, não consegui identificar esse erro, entre aspas, aqui. Já no Antigo Testamento interlinear, está transcrito: aí se tecerem 7 tranças de cabelo da minha cabeça, com o fio de urdidura, e cravou com a estaca da tenda, e disse a ela: os filisteus sobre ti, Sansão. Então você observa bem que há um lápis, tem informações que não são supridas aqui. E então, esse fenômeno está entre as palavras urdidura e a próxima frase, e cravou, sim, está aqui no finalzinho do versículo 13 e no início do verso 14. Então eu fiz a definição do que é paráblepsis, do grego paráblepsis, e aqui mostrei a etimologia do grego antigo. Deriva de pará, que é a preposição, que significa ao lado, e blepo, olhar, né? Inclusive a primeira pessoa aqui do indicativo, eu vejo, né? Blepo. Então assim que são indicados os verbos no grego. No dicionário você vai encontrar assim. E aí, o que significa essa paráblepsis? É uma circunstância em que um escriba copia incorretamente o texto devido ao olhar inadvertidamente para o lado durante a cópia, ou acidentalmente ele pula parte dele. Na própria BTX aqui, lá no finalzinho, no parágrafo 189, está aqui na página 1595, essa Bíblia é muito boa, muito interessante. Só que ela traz aspectos bem mais avançados de estudos bíblicos, né? Ele faz a definição de paráblepsis e mostra aqui alguns versículos onde ocorrem isso, e dentre eles Juízes, capítulo 16, versículos 13 a 14. E define: o fenômeno de paráblepsis se refere a omissões de palavras produzidas durante o processo de cópia. A maior parte das divergências surgiu por causas acidentais, tais como confundir uma letra ou uma palavra com outra parecida, se 2 linhas vizinhas de um manuscrito começavam ou terminavam com o mesmo grupo de letras, ou se 2 palavras similares se encontravam juntas na mesma linha. Era fácil para o olho do copista saltar do primeiro grupo de letras
para o segundo, e desta forma omitir uma porção do texto, chamado homoearton ou homoeuteleuton. Dependendo se a similitude for no início, de letras ocorrer no princípio, ou no fim da palavra ou da linha. Inversamente, o escriba poderia regressar do segundo ao primeiro grupo e, sem querer, copiar uma ou mais palavras duas vezes, que é chamada ditografia. Igualmente, letras que se pronunciavam de modo similar podiam ser algumas vezes confundidas pelos escribas ouvintes. Tais erros acidentais eram quase inevitáveis onde quer que copiassem à mão longas passagens. Então, um capítulo, por exemplo, como esse, que tem muitos versículos, pode acontecer algo assim. Havia mais possibilidades de que ocorressem se o escriba tinha uma vista defeituosa, se era interrompido em seu labor, ou se, por causa da fadiga, estava menos atento do que deveria estar. Então, aí, eu procuro fazer uma análise disso aqui, e, primeiramente, já respondo que a resposta é sim, está entre o finalzinho ali, a última palavra do versículo 14, que é a urdidura, aquele liço da teia, e o início do próximo versículo, e cravou com a estaca. Pode ser considerado como parábrapsis, ou podemos considerar que faz parte da estratégia comunicativa do autor, à guisa de síntese. Ele pode simplesmente resolver sintetizar e narrar, como a gente geralmente faz, né? Às vezes a gente quer narrar uma coisa, a gente toma tempo para narra detalhes, dependendo do narrador. Tem um narrador que é aquele que conta uma história numa síntese. Tem outro que conta a história, mas traz tantos elementos à tona, né, que você, quando você chega lá no final, você não consegue nem acompanhar o que estava no início, de tantos detalhes que ele dá. Eu geralmente sou mais por essa tendência de parágrafos, né, Maria Antônia? Você já vai contar o fim da história. Aí ela vai, entra e supre detalhes que eu já ia, do princípio, fim, o negócio é esse, pronto, objetivamente. Então, isso acontece muito. Do ponto de vista do copista, esses manuscritos eram todos copiados à mão, né? E também ele pega uma cópia que já está aqui e está transcrevendo daqui para cá. Então, ele vai fazendo lá a sua transcrição. As palavras não tinham separação, como temos hoje, versículos, capítulos, não tinha nada disso, e era uma sequência. Aí terminava ali aquela linha, aí ele partia para outra linha. Então, tinha que estar tudo direitinho e era um trabalho realmente difícil, cansativo, porque era letra por letra, né? Então, dali, cada linha, depois a próxima linha, aí vinha, né, da direita para a esquerda e tal. Então, tinha esses problemas às vezes. Então, o texto hebraico pula abruptamente da descrição da ação de despoderamento que Sansão usa no conselho que dá a Dalila. Ele diz como é que se deve fazer, em sua terceira dissimulação, que é aqui nos versículos 13 e 14, que aparece no texto de forma aparentemente incompleta, para a última ação de Dalila na execução desta dissimulação proposta, que também deixa o leitor a impressão de estar incompleta. Confira, aí nós vimos o ATI, que mostra exatamente isso, porque o ATI vai fazer a tradução do texto massorético, que é o texto de hebraico que nós temos. A BTX e quase todas as versões suprem tudo o que o autor deixou de fora do seu texto, geralmente seguindo a Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego. E então essa tradução supre esses detalhes ali que a Bíblia hebraica, por exemplo, não tem. E a Vulgata Latina também segue. E, em síntese, o que a gente pode concluir desse texto mais longo da Septuaginta? Ou o contexto permitiu os tradutores do texto grego preencherem as lacunas, ou eles poderiam estar com uma outra Vorlage. Vorlage é uma palavra alemã, que significa aquilo que é o texto que o copista tem diante de si. Então, o tradutor, no caso aqui, que é os tradutores, o manuscrito que os tradutores tinham diante de si na hora de fazer a tradução. É chamada Vorlage, a palavra alemã. Um outro texto hebraico anterior às cópias dos manuscritos usados no texto massorético. E comparando dois códices da Septuaginta, que é o Códex
Vaticanos, que tem uma forma do texto, e tem o Alexandrinos, que é um outro códex. O que é um códex? É o texto, é um manuscrito, no caso, ou texto original grego, que tem tanto no Códex Vaticanos e no Códex Alexandrinos. E há a diferença, a pequena diferença entre eles. Percebemos que neles o texto está completo, apesar de haver algumas poucas diferenças entre eles. Aí temos o aparato textual, por exemplo, que vai mostrar essas diferenças. Então nós temos aqui o texto hebraico, e exatamente no finalzinho aqui, ele já pula, né, ele já dá um salto aqui para vatiticar, né? E ela então, ali, ela fixou a estaca na parede. E aí o que acontece? Você vendo aqui a tradução literal do texto, do Antigo Testamento interlinear, e vai seguir, obviamente, a Septuaginta. Ele vai seguir aqui, o texto vai seguir o texto maçorético. Então, vocês vão ver que no finalzinho aqui do versículo 13, no finalzinho do versículo 13, está aqui, com o fio de ordidura, em Hamassachet, aí ele vem logo aqui para vatiticar. Ele cravou, né, com a estaca, e Vatomer, e disse a ele, né, Pelistim alecha Shimshon, os filisteus estão aí sobre ti, Sansão. Então é nesse intervalo aqui, nesse ínterim, que a gente vai pegar o texto da Septuaginta, que é o texto grego, e vamos perceber que há um acréscimo que o texto faz, e esse acréscimo é exatamente o acréscimo que vai nos dar aqui, ele dá aqui a condição, né? E essa condição aqui, ela vai até aqui. Daqui para frente, até lá, deixa eu ver aqui. Esse trecho aqui é exatamente um complemento que a Septuaginta faz para... É um complemento que a Septuaginta faz que vai trazer detalhes que não estão no texto hebraico. E traduzindo o texto grego, estou aqui correndo igual, né, para botar você numa xícara. Depois eu vou passar esse artigo para vocês no grupo da igreja, mas se vocês quiserem ler com mais calma, vocês leem. Então a Septuaginta vai trazer o texto com esse complemento. Inclusive eu botei em vermelho aqui, e poderia ter marcado lá o texto grego também, depois eu faço isso, já passo para vocês. Então Dalila disse a Sansão, eis que você me enganou e falou comigo falsamente. Explique verdadeiramente para mim com o que você pode estar amarrado, ser amarrado, estar aqui. E ele disse a ela, se você tecer 7 tranças de cabelo da minha cabeça com urdidura, né, com aqueles liços da teia, do tear, e martelá-las ali com uma estaca na parede, então eu serei como um humano qualquer, fraco. E aconteceu, quando ele estava dormindo, que Dalila pegou as 7 tranças de cabelo de sua cabeça, tá? E ela as teceu com a urdidura. Então ela teceu lá no tecido e depois fixou na parede. Aí está ali, tudo tranquilo, né? Está dormindo. E enfiou o prego na parede e disse, os filisteus estão vindo sobre você, Sansão. E ele acordou do seu sono e removeu o prego da telha da parede. Pronto. Assim está no texto grego. Então esse que está em vermelho é o que foi suprido. As traduções contemporâneas, você vai perceber que, por conta desse aspecto, elas, em vez de fazer como a revista aí corrigida, a primeira revista corrigida, ela deixa o texto, exatamente, ela segue o texto hebraico, né? O texto que está traduzido. E ela não supre esse trecho que está
por assim dizer, faltando. A gente sente falta dessas informações adicionais. Que do contexto elas podem ser supridas. Tá? Como o Caio Delitzsch diz, uma vai suplementar a outra, de modo que aí então o texto final, né, é um texto que o leitor não tem dificuldade em decodificar. Agora aqui você observa que abruptamente acontece de que se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. Aí não diz o que ela fez e no finalzinho só diz o final aqui. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe. Então parece, a gente sente que está faltando algumas informações aqui. E são essas informações, por exemplo, que a Almeida Revista e Atualizada, tá? A Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, já vai suprir isso. Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. Observa bem que isso aqui é inferência do que ele diz. Então, como ele diz para fazer isso, e o texto hebraico lá não diz, aí as outras versões que pulam direto vão para a última ação. E fixou com um pino de tear, é a última informação. Aí ele vai suprir isso aqui. Que ela fez exatamente o que ele mandou fazer. Então, uma coisa suprindo a outra, esse texto passa a ser um texto mais completo. Aí a Septuaginta é que dá a base para esses autores, aí nesse caso específico, vocês vão ver sempre uma notinha lá. Nós estamos aqui seguindo a Septuaginta ou a Vulgata Latina, que também tem esse trecho que está faltando aqui, por exemplo, na Revista Corrigida, que segue o texto massorético, literalmente. Tá? E as fixou, aí vem aqui, e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então, despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Tá? Aqui percebam que a Revista aí Corrigida segue fielmente o texto massorético, o texto hebraico, ao passo que a Almeida Revista e Atualizada já se vale da Septuaginta para suprir as lacunas que o texto massorético deixa. Essas lacunas deixadas são chamadas de parábrepsis, né? Como se fosse um cochilo do copista, em crítica textual. Parábrepsis, até a palavra bonita, feia, horrorosa, parece a palavra médica, né? Aí então, como a gente faz esse estudo? Então, no Logos Bible Software, que é esse software que eu tenho usado com vocês aqui, nós temos lá a comparação do texto massorético com a Septuaginta. Então vai comparar o texto hebraico com o texto grego. E eu marquei aqui, indiquei, onde tem esse lo aqui, é exatamente o que falta no texto hebraico e que tem no texto grego. Então vocês vão ver aqui, ó, tem lo aqui, tá vendo? A partir daqui, ó, é uma sequência aqui. O texto vem da direita para a esquerda, hebraico, e o texto grego está aqui, que exatamente é o texto que não tem no texto hebraico. Aí até aqui. E daqui então, vatiticar, é exatamente por onde começa o versículo 14, que é exatamente onde as outras traduções traduzem. Então esse que é suprido aqui no texto grego é que nós temos, nós usamos para poder então ter uma ideia do que estava faltando. E aí o texto então fica completo, fica com mais harmonia, e aí se entende plenamente. Isso é um trabalho que se chama de crítica textual. E parábrepsis é um fenômeno que muitas das vezes ocorre, e aí então o aparato crítico também, da Bíblia Hebraica Quinta, por exemplo, ele vai mostrar aqui onde estão, você pega aqui, Juízes 16:13, aí vocês vão ver aqui que ele, Juízes 16, ele tem aqui, né, as palavras que estão, essa aqui, Ramassachet, por exemplo, aqui, aí vocês vão ver que tem o texto grego aqui que é muito mais extenso. Né? Então esse texto muito mais extenso, ele deveria ser aqui acrescentado, e ele vai mostrar aqui onde é que esse texto aparece. Então esse suprimento aqui é exatamente aquele que tem no anterior, é o que no texto grego tem, além do texto massorético, e como deveria estar no texto hebraico, se ele fosse o texto completo. Então essas informações aqui são importantes no aparato crítico.
E crítica textual. É puxado isso aqui. Daí eu botei o texto aqui de Juízes, versículos 13 e 14. Aí vocês vão ver como é que ele está aqui nessa Bíblia textual. Então aqui vocês vão ver. Aqui, versículos 13. Então disse Dalila a Sansão: até agora me tens enganado e me tens dito mentiras. Dize-me como podes ser amarrado. Ele lhe disse: se trançares as 7 tranças da minha cabeça com os fios de ordidura, os fios aqui dos liços do tear, do tear nessa época, e os pregares com uma estaca na parede, ficarei debilitado e serei como qualquer homem. E aconteceu que, ao dormir, tomou Dalila as 7 tranças de sua cabeça e as trançou com os fios de urdidura e as fixou com uma estaca na parede. Ele disse: Sansão, os filisteus te acometem. E ele, despertando do seu sono, arrancou a estaca do tear, juntamente com os fios de urdidura, e ela então disse, aí vem a sequência que nós vamos ler na próxima pergunta. E aqui vocês vão ver que tem essa nota aqui, tá? Versículos 13 ao 14, no texto massorético, que é o texto hebraico, temos o que se chama de paráblepsis. Aí ele manda aí lá para o parágrafo 189, que foi o que nós lemos lá, que é a definição de paráblepsis. Para responder, eu usei um artigo inteiro, né? E aqui, então, é exatamente, vocês vão ver que esse trecho aqui que está nessa Bíblia, BTX, aqui, em vermelho, é o que foi suprido e que não consta no texto hebraico. E o pregares com uma estaca na parede, ficarei debilitado e serei como qualquer homem. Qualquer é junto aqui, viu? E aconteceu que, ao dormir, tomou Dalila as 7 tranças da sua cabeça e as trançou com fios de urdidura e as fixou na estátua, blá, blá, blá. Tá? A NVI vai ser exatamente aqui, como nós estamos vendo, e ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Os teares tinham uma forma que eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia de como é que era nessa época, né? E a NVT também vai fazer esse suprimento, esse texto que está em negrito aqui. Então é exatamente o texto que eles estão seguindo aqui a Septuaginta. Então vai ter uma nota lá na NVT, que é a nova versão transformadora. Nesses versículos 13 e 14 aqui estão conforme a Septuaginta e a Vulgata. O hebraico não traz todo o trecho: eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem, e depois o prendeu com um pino já. Aqui. Então é assim, tá? Aqui. Pronto. Mais ou menos esse artigo que eu escrevi, para vocês terem uma noção do que é uma paráblepsis e como se supre. Geralmente se suprem as lacunas, né, que os textos apresentam. Então, por isso que quando você vê uma nota de rodapé lá, você presta atenção. E essas notas de rodapé vão exatamente dizer aqui o que os autores estão seguindo e por que estão seguindo e por que um texto difere do outro. Se você não tem essa noção, você não sabe por que uma versão diz uma coisa, outra versão diz outra coisa. Aí você vê o que você tem que saber, que está por trás de tudo isso. Tá? Então deixemos a árvore e vamos para a floresta. Deu para entender, evangelista Rosenildo? Então o texto agora ele fica um texto bem mais inteligível, né? Mais inteligível. Quanto a esse versículo, vocês vão ver aqui essa descrição que é feita aqui no comentário só para vocês terem uma noção, como é que eram
duas coisas importantes. Como é que eram as tranças de Sansão? Então, essas 7 tranças, elas eram 3 de um lado, 3 do outro lado, e uma outra lá atrás. Então, 7 tranças. Imagina como é que ele era. Era um Rastafari, daqueles do reggae, né? Parece que é aquele pessoal do reggae. Devia ser assim, 3 tranças de um lado, 3 tranças do outro, e aquela trança atrás, né? É um Bob Marley da vida. Tipo, o pessoal devia ficar meio assustado até com ele. Só a fisionomia devia bem assustar. Que cabelão que nunca cortou, você imagina, né? E havia 2 tipos, a informação do comentário histórico, quando você precisa de informações a respeito de algumas coisas, como é que era um tear naquela época, como é que era a máquina de tear, então você tem que ter pelo menos uma noção. Então tem um comentário que é muito bom que eu uso, que é o comentário histórico-cultural da Bíblia. Então ele traz exatamente informações sobre essas coisas que geralmente você não encontra em lugar algum, né? Raramente, você tem que pesquisar muito. Havia 2 tipos de teares usados nesse período, o horizontal e o vertical, né? No tear horizontal, 4 estacas eram fincadas no chão, formando um padrão retangular, tá? Feitas ali. Os fios que formariam a urdidura do tecido, aquele entrelaçamento do tecido, eram amarrados nas extremidades das varetas e em intervalos regulares, para poder fazer aquela regularidade. Quando você faz o tecido, ele tem aquela regularidade. Depois você vê o todo dele, ele é todo regular. Tem os que tem para cá e os que vão para lá, né? Então a gente faz aquele vai e vem assim até poder fazer, e depois que forma o tecido como um todo. E as varetas, então, eram usadas para esticar os fios entre as estacas. Então as estacas estavam ali, 1, 2, 3, 4, ia fazendo aquele movimento de tecer, né? Então isso devia ter dentro lá da casa ou tinha lá na casa da Dalila, ela trabalhava com isso, ou então alguém, né, quando ele dá essa ideia, ela vai, pega lá e traz e monta ali. Uma das 2 coisas. Quando as extremidades de cada vareta estivessem presas atrás das estacas, os fios estariam esticados. Aí, depois que eles ficavam esticados, aí fazia aquela urdidura e fazia realmente o que é o tecido, né? Tecido é aquele emaranhado ali de para lá, para cá. Esse caso de urdidura vem de urdume, a palavra de urdume. É o fio que faz a extensão do tecido. Uhum. Esse travessado chama trama. Uhum. Quando você fala de... você trabalhou com tecido lá, pode dar uma aula para a gente aí. A urdidura ou urdideira, são fios longos, e esse fio de lançadeira, ele é que faz o processo. Mas o fio de urdume, transversal, ele se juntar todo ele, dá um monte assim. Mas ele é espalhado para fazer cada fio e a largura do tecido. Uhum. Nesse caso de urdidura, é o que fica atrás do tiar. Ele é muito forte, é um fio que não tem fim. Uhum. Ou seja, tem fim, mas não tem, porque eles emendam um no outro e vai embora. Quem vai ter uma visão mais clara disso aí, que já viu, né? Hoje, mas é diferente daquela época, né? Mas o conceito é o mesmo, né? Só que é mais aprimorado. Hoje o teatro contemporâneo é um negócio, né, sofisticadíssimo, né? Inclusive ele fez até na parte de computadores, você desenha o que vai sair do tecido. Para fazer o tecido, então você coloca a forma e depois ele apronta com desenho, com arte, com tudo, né? Então tem um tecido que você... todo o tecido ele fica todo numa cor só, depois você vem eu trabalhei com isso, com fotoincisão, aí você faz aquelas chapas de fotoincisão para colocar ali, então fica os buracos, depois que a gente queima a chapa, aí fica aqueles buracos exatamente a forma do desenho. Então cada um vem com uma cor, e quando a gente passa ali, no final sai no pano aquele desenho que a gente quer. Eu trabalhei nisso aí, na poesia. Vi isso lá, como é que era feito. Mas vamos aqui, para vocês terem uma noção. Então, quando as extremidades de cada vareta estivessem presas atrás das estacas, os fios estariam esticados horizontalmente, em relação ao chão. Então, tem o chão ali, em relação ao chão. Tesos e prontos. Tesos quer dizer esticados e prontos para serem tecidos. O pino de tear, que é a chamada lançadeira, então era preso ao fio que seria entretecido para formar a trama.
a trama do tecido. Então tem para lá e para cá. Então aí faz esse movimento ali. Uma vez, a trama do tecido, utilizando uma barra para separar os fios alternados da urdidura e permitir a passagem do pino com o fio da trama. Então aquele movimento para lá e para cá. Uma vez que o fio da trama estivesse no lugar, o pino seria usado para firmar aquela fiada. Aí fez uma fiada, então firma, faz outra fiada, vai firmando. O pino seria usado para firmar aquela fiada contra a fiada anterior. Sansão foi bastante criativo ao sugerir que seu cabelo substituísse os fios da trama. Então aí você observa que ele vai, né? Então agora sim, agora esse homem vai ficar preso mesmo e não tem jeito, agora ele vai ficar fraco. A ideia era essa. Então Sansão foi muito criativo, foi bastante criativo ao sugerir que seu cabelo substituísse os fios da trama. Esse seria um procedimento mágico lógico, visto que se acreditava que o cabelo continha a essência da vida da pessoa. Logo, tecer os fios de cabelo de alguém teria o sentido de torná-lo prisioneiro. Quando Sansão acordou, puxou o tear inteiro, arrancando assim as varetas das estacas às quais estava fixado o tecido. Então o cabelo estava lá preso no tecido, ele arrancou com tudo. Era um homem bruto, né? Era um bruto. E aqui a descrição das 7 tranças, né? Era costume os homens usarem os cabelos amarrados ou enrolados em cachos. O cabelo de Sansão estava dividido em 7 partes, uma atrás e 3 de cada lado. Então eram 7 tranças ali, 7 tranções, né? De acordo com o estilo da época. Ok? Então são informações que você, sem elas, você não tem nem noção do que está acontecendo. Mas isso aí é a árvore do bosque. Vamos agora voltar para o bosque. Não perca o bosque por causa da árvore. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor? Oh, que romântico. Vamos aqui na NVI. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia. O que ela queria? O dinheiro. Ficando ele a ponto de morrer. Essa mulher não enche a paciência, não é fácil. Sansão está preso, apaixonado, né? Até que chega um momento. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Na primeira brincadeira, fez um joguinho, foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez o jogo agora ele vai perder. Agora está 3-0 e agora a virada é total. Próxima pergunta. A quem Dalila mandou chamar, dizendo que já tinha descoberto tudo sobre a grande força de Sansão e o que eles trouxeram para ela. Então, o que vocês observam aqui nesse fato específico de ela já ter conseguido subtrair o grande segredo de Sansão? Ele deveria ter contado o seu segredo? Não teve nenhuma ideia de que ela estava com outras intenções? Hein? Será que não tinha nenhuma ideia de que ela estava com alguma maldade, querendo saber aquilo para poder realmente entregá-lo nas mãos dos filisteus? Depois de todas as dicas que ele deu e que ela executou. E era para ele, né? Era lá. Mas está ali
tem um problema, né? Tem um problema. Dalila tem uma força que venceu a força de Sansão. Essa persuasão dela é uma força perigosa que as mulheres têm. E Sansão estava entregue. Né? Sansão estava entregue. E aí, por estar entregue, ele vai e entrega o seu segredo. Depois que ele entrega o seu segredo, aí vem a pergunta de número 4. A quem Dalila chamou? Logo, agora sim, agora ele abriu o coração. Então eu já vou logo pegar antecipadamente o meu dinheiro, olha só. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez. É a quarta, hein? Pois ele me contou todo o segredo. Aí os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Já foram lá. Ó. Imagina, os líderes todos ali levando prata. Quanto dinheiro essa mulher não ganhou essa noite? Hein? Quanto ela não ganhou dessa vez. Fazendo-o dormir no seu colo, carinhosamente, Sansãozinho da minha vida, meu amor, né? Aquela coisa, aquele chamego ali, o Sansão está lá, todo derretido, né? No colinho da Dalila, bem cuidadinho, né? Aquele carinho, tá? E ele está ali, mas vai ser enfiar a faca nos seus rins daqui a pouco, por assim dizer. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Assim começou a subjugá-lo. Então Sansão ali estava bem cansado, hein? Para dormir desse jeito, ou então dormir demais, não é possível. Não é possível. Das duas, uma. Ou então ela deu um cansaço nele dessa vez que Sansão apagou. Dessa vez ele apagou. E a sua força o deixou. Aí eles foram lá. Né? Você tem que cortar as 7 tranças. As 3 do lado, as 3 do outro lado. Cortou de trás. Pronto. Está lá. Sem as suas tranças, sem as suas forças. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então é exatamente nesse momento que começa a derrocada final de Sansão. Está no lugar onde não deveria estar, entrega o segredo que não deveria ser entregue, tá? E, por fim, agora a mulher já está com dinheiro nas mãos e fez o trabalho completo ali, trabalhou como agente secreto ali dos filisteus, subtraiu o segredo de Sansão. Sansão agora, sem Deus, Sansão é nada. Né? Sansão é nada. Então vocês vão ver aqui que essa derrocada ela tem toda uma causa, e a causa exatamente está fora do padrão que Deus estabelece, da linha que Deus estabelece. Se ele estivesse dentro da linha que Deus estabelece, ele não teria, né, um fim tão trágico como esse que nós vamos ver aqui. Pergunta de número 5. O que os príncipes dos filisteus fizeram a Sansão quando chegaram na casa de Dalila, e para onde os príncipes dos filisteus os levaram? Olha o que acontece. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos. Furaram os seus olhos. Esses olhos, né? Você vê o capítulo 14. Sansão foi lá e viu uma mulher. Aí ele foi lá e viu uma mulher prostituta. Aí foi lá e viu uma mulher e se apaixonou por ela. Esse viu é exatamente o órgão que faz com que Sansão, né, entre por esse caminho tortuoso. É exatamente o que os filisteus tiram dele. Os filisteus poderiam fazer qualquer outra coisa, mas observam o que Deus permite que eles façam. Arranca os 2 olhos de Sansão. Então você imagina, o homem está ali fraco agora, cego, sem condições, e
totalmente entregue nas mãos dos seus adversários. Triste, não é? Muito triste. A história poderia ser diferente? Podia ser diferente. Próxima pergunta de número 6. Pergunta de número 6. O que os príncipes dos filisteus programaram para aquele dia, e a quem eles louvavam e agradecendo, o que eles todos diziam? Naquele dia tinha até música, teve tudo foi uma comemoração dessa situação de Sansão. Os líderes dos filisteus, versículos 23 e 24, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Então, observem bem, quem dava a vitória a Sansão? O Senhor. Quem era para que os inadimplentes vocacionais israelitas apresentassem para aquelas nações? Eles tinham que pregar quem para elas? Deus. O Deus verdadeiro, né? Eles estavam com seus ídolos, então eles tinham que ir lá pregar o Deus verdadeiro. Não, esses deuses de vocês não prestam. Aliás, era para Dagom ainda estar vivo, por assim dizer, ainda presente lá naquela terra. A inadimplência faz com que esse ídolo ainda esteja lá. Deus tinha mandado fazer o quê? Erradicar. Eles não erradicam, e agora, olha o que interessante, que aqui a história tem um final interessante, pelo fato de que agora é um conflito que sai da esfera humana, e a luta de Deus desde o início era contra quem? Contra esses ídolos dessas nações. E agora vejam o que o povo está fazendo. Aquele que era para apresentar o Senhor àquele povo está ali subjugado, e eles estão ainda nutrindo cada vez mais essa cosmovisão falsa. Nutrindo essa cosmovisão falsa, totalmente nativa. Vocês lembram aquilo que Jesus falou? Para nada mais presta a não ser ficar pisado, ser pisado pelos homens. Tem uma semelhança? Totalmente entregue à falta do cumprimento da missão. Entregou o segredo, e agora olha o que acontece. E eles, comemorando a vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Ô glória, né? Estão lá, né? Glorificando o Dagom, né, Faelis? Quem é agora? Olha em que altura eles colocam esse tal de Dagom. O nosso Deus, olha a quem eles atribuem. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. A leitura que eles fazem dessa história é verdadeira, Tim? Isso aí que eles estão dizendo é verdade? Foi o Deus deles que entregou Sansão? Não, foi Sansão que se entregou, né? Sansão que não cumpriu aquilo que deveria cumprir, aonde ele foi se meter, e olha o que acontece com ele. E, por outro lado, reforça a narrativa dos filisteus, de que realmente aquela divindade ali era mais poderosa ou menos poderosa do que o Deus de Israel. Quem está vencendo aí? Dagom. Então eles vão oferecer aqui um grande sacrifício e festejar, porque a razão, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Então isso passou por todo o território dos filisteus. Então é um dia que vai reunir todo mundo para glorificar a Dagom. E quando o povo viu, louvou ao seu Deus. Tem musiquinha e tudo aqui, ó. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Ei! Devia ser aquela festa, né? Reuniram lá no templo de Dagom, um anfiteatro enorme, tá? Anfiteatro, a galeria lá dava 3.000 pessoas, só na galeria, imagine, né? Aí um maracanãzinho aí, por aí, uma coisa assim, né? Um estádio, né? Estavam lá, todo mundo ali eufórico, o estádio lotado, era dia de festa, né? Por quê? Porque esse inimigo tinha destruído
toda a colheita dos filisteus. E agora, estando eles subjugados, o que acontece? Eles vão lá reivindicar: olha, agora vocês vão ter que suprir a nossa alimentação aqui, que pronto, nós vencemos o adversário. Então, observem bem. A próxima pergunta: para que os príncipes dos filisteus mandaram chamar Sansão? Em que lugar ele ficou? E quantos homens e mulheres estavam sobre o telhado, ou aqui a galeria? Em versículos 25 ao 27, com o coração cheio de alegria, gritavam: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Então, estava tão fraco, mas um jovem, isso é para zombar mesmo, né? Um dos jovens, bem fraco lá, puxando Sansão para lá e para cá. Né? Virou o bobo da corte, um palhaço ali, naquele ambiente. E quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: põe-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Sansão está ali com uma estratégia: me leva para as colunas basilares aí do templo. Exatamente aí a construção era de tal forma que tinha duas colunas ali que seguravam toda aquela estrutura. E os homens e mulheres lotavam o templo de Dagon. Esse dia estava cheio. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. Os que deram dinheiro lá para Dalila, né? Ela devia ser aclamada, né? Porque ela foi a força maior que conseguiu derrubar Sansão. Com certeza. Então, devia estar sendo aclamada, né? Essa aqui, foi ela que nos deu, né, o trunfo aqui para poder nós subjugarmos o Sansão. E está aqui: homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão também está ali, né, fazendo jogo, né, dando uma de bobo, fazendo umas palhaçadas, alguma coisa lá para poder. Eles realmente não têm nem noção. Para eles pensarem, Sansão está inofensivo. Entretanto, dentro da cabeça dele, né, o tempo que ele teve, agora cego, repensar a vida, saber tudo o que fez, que situação que eu estou, meu Deus, fraco, subjugado, cego, esses meus olhos que me levaram para tantos caminhos errados, para fazer tantas coisas contra ti. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa eu acabar a vida assim, não. É muito triste isso. Olha aí, Senhor, olha aí, ouve o que eles estão dizendo, que Dagon é o Dagon, que é o poderoso, mais poderoso do que tu. Não, a gente não sabe nem como é que... A gente só tem aqui a pontinha da oração de Sansão, mas esse período deve ter sido um período de imensa reflexão, né? Caído no mais fundo do poço, mas nesse fundo do poço ele busca ao Senhor. Ele busca ao Senhor. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Essa é a oração que ele faz. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Observa bem que passou-se algum tempo, o cabelo de Sansão estava crescendo, né, conforme o próprio texto diz, e chega esse momento aqui que Deus não vê nem a questão do comprimento do cabelo, né, o que muda o quadro aqui é a oração. Lembram de orientação, desorientação
e reorientação, é exatamente a oração que faz toda uma mudança, que mudou a situação do Jonas lá, rebelde dentro do ventre do peixe, né? E agora também muda a vida desse homem de Deus. Que Sansão, nesse final de vida, talvez seja o momento mais precioso da vida dele em termos de relação com Deus, em que ele vai ver que tudo que ele tem não é com uma força da minha mão, eu matei 1000 homens. Não, ele viu que quando saiu dele, aí ele foi perceber que realmente ele não era absolutamente nada. Absolutamente nada. Sem Deus, ele era um nada. Jesus falou isso para nós, não falou? Sem mim, nada podeis fazer. Não tem jeito de fazer, não. Não tem jeito de fazer. É só o Senhor para fazer. Depende totalmente dele. Depende de nós, da nossa parte, depende de Deus. E ele, então, quando ele faz essa oração, e diz, então Sansão forçou as 2 colunas centrais, ele está ali entre as 2 colunas centrais, né, do templo, aí o pessoal está todo festejando, salve Dagon, nosso Deus, que nos livrou da mão dos nossos e entregou o nosso inimigo nas nossas mãos, aquele que multiplicava os nossos mortos, agora está subjugado, olha lá, e Sansão está ali, né? Parece que ele está acariciando ali, tentando se equilibrar, né? Que nada. Então Sansão forçou as 2 colunas e Deus, veio sobre Sansão, a força dele voltou e disse que eu morra com os filisteus. E em seguida ele empurrou com toda a força e o templo desabou. Ele pegou aquelas 2 colunas, a força de Deus veio sobre ele, aí caiu tudo. Foi uma queda assim, tipo, né, dominó, desmoronou tudo, e ali então Sansão, assim diz aqui o texto, em seguida ele empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos, a palavra irmãos aqui, como já falei para vocês, esse é Rave aqui, os seus irmãos, ela tanto pode significar, se significar irmãos, é porque depois de Sansão nasceram outros filhos. Então Deus curou a esterilidade da sua mãe. Pode ser isso. Como também pode ser os seus parentes. O termo também, a palavra também significa isso. Mas tudo indica aqui, tudo está aqui, inclusive até o interlinear vai traduzir aqui como brothers. Né? E foram então seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zoá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel, tem aqui o verbo liderar, que é o Shafat, né, que é jogou, durante 20 anos. Foi uma liderança que poderia ter sido totalmente diferente a contar do início de tudo, o modo como Deus revelou. Gente, esse início ali projetava um fim extraordinário. E, no entanto, nós vamos ver que nem sempre um início brilhante termina com um fim brilhante. Um início brilhante pode terminar com um fim como esse. E essa história de Sansão, ela serve para nós hoje? As Dalilas estão por aí, né? E todos que se cuidem. Todos que se cuidem. Não são só elas, né? Aí a recíproca é elas e eles. E vocês estão vendo quantas coisas estão acontecendo. Até no nosso meio mesmo. Quantos casais que hoje você olha assim. Ué, essa daí não era casada com aquele outro lá? Como é? Né? Você já não sabe mais quem é quem é de quem. Né? A história está se repetindo. A inadimplência está provocando isso. Quando acontece isso, é a inadimplência que causa tudo isso. Então nós vamos vendo essas coisas acontecendo no nosso meio mesmo,
E isso tudo deixa para nós um alerta, e é aquilo que nós falamos, né? Que o apóstolo Paulo disse, olha, quem cuida está em pé, cuidado para que não caia. Porque nós temos um inimigo, temos um adversário que está sempre à espreita de cada um de nós, para nos fazer descontentes com a nossa missão, rebeldes à nossa missão, e também nos tornar inadimplentes da vez, os Sansões da vez. Tá? E aí nós temos que estar numa vigilância enorme, uma vigilância completa, porque ele não dorme, nosso inimigo não dorme. E quer que o fim de todos os homens de Deus seja assim. Ele não quer que ninguém termine como o apóstolo Paulo dizendo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará aquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. Não é esse o fim que o inimigo quer de todos nós, mas é esse o fim que Deus quer de todos nós. Então, que nós cumpramos a nossa missão, que nós nos entreguemos à nossa vocação e naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que nós não nos furtemos em fazer, mas não façamos um terço, nem um quarto, nem a metade, mas cumpramos, nem 3/4, mas cumpramos totalmente. Totalmente, na íntegra, 100%. Que o Senhor nos abençoe e que essa lição possa ter falado muito para nós, e nós tenhamos aprendido muito e coloquemos em prática o que Deus está falando para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é à toa que essa lição caiu para nós estudarmos hoje, nesse dia 28 de agosto de 2022. É Deus falando para nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ao nosso almoço, né? שופטים, פרק ט"ז. וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה, ויבוא אליה. לעזתים לאמור. בא שמשון הנה. ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר, ויתחרשו כל הלילה לאמור. עד אור הבוקר, והרגנוהו. וישכב שמשון עד חצי הלילה. ויקום בחצי הלילה, ויאחוז בדלתות שער העיר, ובשתי המזוזות, ויסעם עם הבריח, וישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר, אשר על פני חברון. ויהי אחרי כן, ויאהב אישה בנחל סורק, ושמה דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים, ויאמרו לה, פתי אותו, וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו, ואסרנוהו לענותו. ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. ותאמר דלילה אל שמשון, הגידה נא לי, במה כוחך גדול, ובמה תאסר לענותיך? ויאמר אליה שמשון, אם יאסרוני ב7 יתרים לחים אשר לא חורבו, וחליתי, והייתי כאחד האדם. ויעלו לה סרני פלישתים 7 יתרים לחים, אשר לא חורבו, ותאסרהו בהם. והעורב יושב לה בחדר, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון! וינתק את היתרים, כאשר ינתק פתיל הנעורת בהריחו אש, ולא נודע כוחו. ותאמר דלילה אל שמשון, הנה הטלת בי, ותדבר אלי כזבים. אתה הגידה נא לי, במה תאסר? ויאמר אליה, אם אסור יאסרוני בעבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי, והייתי כאחד האדם. ותיקח דלילה אבותים חדשים, ותאסרהו בהם, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון! והעורב יושב בחדר, וינתקם מעל זרועותיו כחוט. ותאמר דלילה אל שמשון, עד הנה הטלת בי ותדבר אלי כזבים. הגידה לי, במה תאסר? ויאמר אליה, אם תארגי את 7 מחלפות ראשי עם המסכת. ותתקע ביתד, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון! ויקץ משנתו, ויישא את היתד הארג ואת המסכת. ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך, ולבך אין איתי? זה 3 פעמים הטלת בי,
ולא הגדת לי במה כוחך גדול. ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו, ותקצר נפשו למות. ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורא לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי. אם גולחתי, ושר ממני כוחי, וחליתי, והייתי ככל האדם. ותרד דלילה כי הגיד לה את כל ליבו, ותשלח ותקרא לסרני פלישתים לאמור, עלו הפעם, כי הגיד לי את כל ליבו. ועלו אליה סרני פלישתים, ויעלו הכסף בידם. ותישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את 7 מחלפות ראשו, ותחל לענותו, ויסר כוחו מעליו. ותאמר, פלישתים עליך שמשון! ויקץ משנתו, ויאמר, אצא כפעם בפעם וינער. והוא לא ידע, כי אדוני שר מעליו. ויוחזו פלישתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויאסרוהו בנחושתיים, ויהי טוחן בבית האסורים. ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח. וסרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה, ויאמרו, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. ויראו אותו העם, ויהללו את אלוהיהם, כי אמרו, נתן אלוהינו בידינו את אויבינו, ואת מחריב ארצנו, ואשר הרבה את חללינו. ויהי כטוב ליבם, ויאמרו, קראו לשמשון, וישחק לנו. ויקראו לשמשון מבית האסורים, ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, הניחה אותי, והמישני את העמודים אשר הבית נכון עליהם, ואשען עליהם. והבית מלא האנשים והנשים, ושמה כל סרני פלישתים, ועל הגג כ3,000 איש ואישה הרואים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל אדוני, ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא, וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים, ואם נקמה נקם אחת, משתי עיני, מפלישתים. וילפות שמשון את 2 עמודי התווך, אשר הבית נכון עליהם, ויסמך עליהם, אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים. ויית בכוח. ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. וירדו אחיו וכל בית אביהו, וישאו אותו, ויעלו ויקברו אותו בין צורעה ובין אשתאול, בקבר מנוח אביו. והוא שפט את ישראל 20 שנה.